Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de 1 a 38. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e volta para a Ásia. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajados, despediu-se e partiu para a Macedônia. E depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia. E permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus encorajaram contra ele, ao embarcar para a Síria, decidiu voltar para a Macedônia. E acompanharam-no Sopatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secunto de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da Ásia. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos. Após 5 dias, nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado seu discurso até meia-noite. Havia muitas luzes no aposento superior onde estávamos reunidos. Certo jovem, chamado Eutico, estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o ergueram, estava morto. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois a vida está nele. Em seguida subiu, e tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. Então partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomamos a dianteira e embarcamos, navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir por terra e assim nos ordenara. Tão logo nos alcançou em Assos, nós o recebemos a bordo e ficamos para Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte em frente de Quio, que segundo dia cruzamos para Samos, e no dia seguinte chegamos a Mileto, porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível no dia de Pentecostes. Capítulo 17. O discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chamaram, Paulo disse-lhes: Bem sabeis que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei e vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontecera ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões, tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje,
eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, e que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não perturbarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão os homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estar atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, e com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de que socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera de que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-o até o navio. Amém.